Encontrei os favoritos ao acesso na Série B. Nesse vídeo aqui a gente vai avaliar todos os 8 favoritos ao acesso nesta temporada. Então a gente vai avaliar a tabela de todos eles, quem tem a tabela mais fácil, a gente vai ver a probabilidade de acesso, vamos avaliar os elencos, vamos ver os confrontos diretos, meu irmão, quem pega quem. Então a gente vai ver quem tem mais chance de subir, se é o Goiás, o Curitiba, o Remo, o Novo Horizontino, a Chape, o Cuiabá, o Criciúma ou o Avaí. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, antes de mais nada, peço sua inscrição nesse canal, porque a sua inscrição fortalece demais esse canal, e eu falo de coração mesmo, cara, a sua inscrição é muito importante para esse canal. Eu quero muito que você se inscreva aqui nesse canal com a gente, para continuar o nosso trabalho, para fortalecer aí os clubes da Série B. Vem aqui pro Torcedorismo, clica no inscreva-se um segundinho e, cara, por favor, eu quero muito que você se inscreva, você é muito importante pra mim. Mete a sua inscrição aí e também deixa a curtida e o hype, tá? Porque nesse vídeo aqui, cara, a gente vai avaliar o caminho dos 8 favoritos ao acesso. Como é que eu cheguei nos 8 favoritos? Cara, eu fechei o portão ali na 8ª posição, tá? Não que Vila Nova, Operário, Atlético Paranaense, CRB, Atlético não possam subir, mas eu fechei nesse momento aqui, estamos na 20ª rodada da Série B, 20ª rodada completa, eu fechei o portão na 8ª posição, dando os 8 primeiros colocados são para mim os favoritos ao acesso. Então vamos falar da tabela de Avaí, de Criciúma, de Remo, de Cuiabá, Chapecoense, Novo Horizontino, Curitiba e Goiás, e a gente vai ver, você vai entender no decorrer aí do vídeo. A gente vai começar falando sobre o Avaí, meu irmão. Então qual é a situação do Avaí nesse momento? O Avaí, cara, tem um elenco ali, eu classifico ali 5 estrelas é o melhor, tá? Classifico o elenco do Avaí 3 estrelas e meia, tá? Não é dos piores, mas também é dos melhores elencos, né? O Avaí ainda vai precisar somar 34 pontos para chegar no chamado número mágico do acesso, que são 63 pontos. Hoje o Avaí tem 29 na tabela, precisa de mais 34 pontos. Os matemáticos da UFMG estão dando 16% de chance para o Avaí subir. O Avaí vai ter mais 9 jogos em casa e 9 jogos fora de casa. Então tá suave ali, bem equilibrada a tabela. Contra os seus adversários diretos, o famoso G8, né, em que ele está inserido, são 7 jogos. Ele já enfrentou um, tá? Já enfrentou o Novo Horizontino. Ele vai ter 5 jogos dos confrontos diretos em casa e apenas um fora. Vai enfrentar Cuiabá, Goiás, Curitiba, Criciúma e Remo, todos em casa. Só a Chapecoense que o Avaí enfrenta fora de casa. Então isso pode ser um fator de desequilíbrio pro Avaí, tá? Ele tem a oportunidade de enfrentar seus adversários diretos dentro de casa. O Criciúma também classificou como um elenco aí 3 estrelas e meia. É um time que não começou tão bem, mas tá melhorando nesse momento da Série B. Precisa também de mais 34 pontos. Os matemáticos da UFMG estão dando 22,3% de chance do Criciúma subir. Também tem 9 jogos em casa e 9 jogos fora de casa. Contra os seus adversários diretos, ele ainda vai fazer 3 jogos em casa e 4 jogos fora de casa. Enfrenta os 7 ainda, então ainda vai enfrentar Novo Horizontino em casa, Remo fora de casa, Chapecoense em casa, Curitiba fora de casa, Avaí fora de casa, Goiás em casa e o Cuiabá fora de casa na última rodada. Se tiver dependendo disso, vai ser um confronto para pegar fogo, né? O Remo, rapaziada, alô você, torcida azulina, fenômeno azul, um elenco de 4 estrelas, tá? O Remo investiu muito nesse elenco, tá com um bom elenco. Tem um elenco de 4 estrelas, mas precisa somar mais 33 pontos para subir. O Remo nesse momento tem 30, precisa mais do que dobrar sua pontuação para chegar lá. Os matemáticos estão dando 17,2% de chance do Remo subir. O Remo é quem tem menos jogos em casa nessa Série B, tá? Dentre seus adversários ali, 8 jogos em casa e 10 jogos fora de casa. Para um time que venceu apenas um jogo fora de casa, isso pode ser prejudicial para o Remo, tá? Tem que melhorar seu desempenho fora de casa se quiser subir. Contra os seus adversários diretos, contra o G8, tem 3 jogos em casa e 4 jogos fora de casa. Vai enfrentar o Curitiba fora de casa, o Criciúma em casa e seguidamente nas últimas 5 rodadas o Remo vai ter simplesmente Cuiabá fora, Chapecoense em casa, Novo Horizontino e Avaí fora de casa na sequência e fecha dentro de casa com o Goiás. O Remo vai ter seu momento decisivo nessa reta final, né? Os últimos 5 jogos vão definir a vida do Remo. O Cuiabá, elenco 3,5 estrelas, precisa somar mais 32 pontos
tá com 29,9% de chance de subir, segundo os matemáticos. Ainda tem 9 jogos em casa, 9 jogos fora de casa. E contra o G8, meu irmão, são simplesmente 6 jogos em casa e apenas um jogo fora de casa. Vai enfrentar os 7 ainda. Então vamos lá. Começa com o Avaí fora de casa. Depois, meu irmão, é Chapecoense, Novo Horizontino, Curitiba, Remo, Goiás e o Criciúma. Todos eles em casa pode ser um fator de desequilíbrio para o Cuiabá, que é um mandante muito eficiente, né? A Chapecoense, um elenco ali 3 estrelas da Chape, tá? A Chape tá fazendo milagre aí com seu elenco. Precisa somar mais 30 pontos nesta Série B para subir. Os matemáticos já estão dando 50,7% de chance para a Chapecoense subir. Tem 9 jogos em casa, 9 jogos fora de casa. Contra os seus adversários diretos, são 2 jogos em casa e 5 fora de casa. Isso pode ser muito ruim para a Chape, porque a Chape tem a sua grande fortaleza na Arena Condá, né? O local onde a Chape ganhou 7 de 10 jogos, né? Fora de casa, o aproveitamento da Chape cai um pouquinho, né? Venceu só 3 de 10 jogos. Vai enfrentar os 7 ainda. Curitiba fora, Criciúma fora, Cuiabá fora. Aí depois enfrenta Avaí em casa, Novo Horizontino em casa e fecha contra Goiás e Remo fora de casa. O Novo Horizontino, atual terceiro colocado, também tem um elenco 3 estrelas. Precisa somar só mais 28 pontos. Então tá bom nisso, precisa de pouco ponto. Tá com 56,2% de chance de subir, mas só vai ter 8 jogos em casa, assim como o Remo, e 10 jogos fora de casa. E o Novo Horizontino não vem tão bem assim não, tá? Contra o G8 são 2 jogos em casa apenas e 4 fora. Já enfrentou o Avaí e empatou em casa, né? Então vai enfrentar ainda Curitiba em casa, Criciúma, Chapecoense e Cuiabá fora de casa, aí enfrenta o Remo em casa e fecha contra o Goiás fora de casa. Bom, é semana de Copa do Brasil, né? Então antes de continuar o vídeo, vou dar uma dica pra você, tá? Nossas apostinhas do momento. Você que não fez a sua conta na KTO ainda, o link mais rápido para você fazer a conta está no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá? Vai lá. E, cara, participe da Liga do Milhão. Ó, você entrou na KTO, você vai lá e clica aqui, ó, participe, Liga do Milhão. Tá já na entrada. Aí você põe aqui, ó, aceito participar da Liga do Milhão. Beleza, pronto, você já tá participando. Aí vamos fazer as nossas apostas então agora, né? A gente clica aqui em Copa do Brasil, na aba lateral, e a gente volta pra cá e vem aqui, ó, aqui em cima a gente tem aqui, ó, time que se classificará. Eu gosto de fazer bilhete na KTO, né? Você sabe que na Liga do Milhão, quanto maior a odd você acertar, né, mais você sobe no ranking da Liga do Milhão. Então, cara, vamos botar aqui, ó, a odd pro Flamengo se classificar. Eu tô apostando em quem vai se classificar. Odd pro Flamengo se classificar. O Botafogo deve passar e a odd tá muito baixa, então nem vou entrar nessa não, tá? Atlético Paranaense e São Paulo. Cara, essa aqui eu vou ficar do lado de fora também, tá? O Furacão pode fazer alguma coisa aqui. Fluminense. A odd tá muito baixa também pra gente entrar no Fluminense. Palmeiras e Corinthians, cara. Um jogo muito parelho, também é bom ficar de fora. Dá pra gente acreditar no Vasco, né? Então vamos acreditar no Vasco, a odd não tá tão simples assim. E vamos colocar que o Cruzeiro vai classificar também. A gente faz essa tripla aqui. Então, assim está o nosso bilhete nesse momento, tá? Aqui na KTO. Assim está o nosso bilhete na KTO. Odd 5,8, tá? Nesse momento que eu tô fazendo aqui a aposta. E tem essa múltipla, né? Aumenta 10% na KTO. Então a gente quer aumentar 10%. A nossa odd ficou 5,48. Vamos botar R$10 nessa odd aqui. A gente pode voltar a 54 e vamos apostar nisso aqui. Cara, isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos. Se você quiser me seguir, cara, nessa parada aí, lembrando que isso aqui não é dica de aposta não, tá? É o que eu fiz. O link tá na descrição para você também apostar na KTO, pegar esses 10% aí em cima do seu bilhete. E também, né, meu irmão, participar da Liga do Milhão. Então, maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade, por favor. O Curitiba, um elenco 4 estrelas muito bom. Precisa somar mais 25 pontos. Pouco ponto, tá faltando pouco pro Coxa subir. Já tá com 80,8% de chance de subir. São 10 jogos em casa e 8 jogos fora de casa. De todos os que eu falei, o Curitiba é o único que tem ainda 10 jogos dentro de casa. É um dos melhores mandantes de toda a Série B. O Curitiba venceu 6 de 9 jogos em casa, perdeu apenas um ali, né, que foi aquele pro Paysandu. Então o Curitiba tá muito forte aí nesse segundo turno com essa tabela. Contra o G8 vai enfrentar 4 deles em casa e 3 fora de casa. Vai enfrentar Chapecoense em casa, já na próxima rodada, Novo Horizontino fora, Remo e Goiás em casa, depois Criciúma em casa de novo, Avaí e Cuiabá fora de casa. O líder, o Goiás, elenco 4 estrelas também, com um excelente treinador, Mancini, precisa somar mais 25 pontos também, já tá com 83,4% de chance de subir.
São 9 jogos em casa e 9 jogos fora de casa no total. Contra o G8, meu irmão, 2 jogos em casa e 5 fora. Isso pode ser ruim pro Goiás na disputa pelo título, né? Que acredito que o Goiás vai subir. Ele vai enfrentar Avaí e Curitiba fora de casa, Chapecoense em casa, Criciúma fora de casa e aí na sequência aí Cuiabá fora, Novo Horizontino em casa e Remo fora de casa para encerrar a Série B. Meu irmão, dito tudo isso, cara, eu acho que nesse momento a gente pode dizer que o Curitiba, por ter tantos jogos em casa, inclusive contra seus adversários diretos, é o favorito ao título. Para mim, tanto Curitiba quanto Goiás devem subir. O Novo Horizontino tem muitos jogos fora de casa, inclusive muitos confrontos diretos fora de casa, então acredito no Novo Horizontino perdendo tração nesse momento. A Chapecoense também tem 5 confrontos diretos fora de casa, pode ficar para trás nessa questão. Agora, o Cuiabá, cara, que tem aí 9 jogos em casa no total e, meu irmão, contra os adversários diretos são 6 jogos em casa, prevejo o Cuiabá subindo de produção. E aí, cara, a última vaga ali vai ficar realmente entre o próprio Avaí, que tem muitos jogos em casa também contra os adversários diretos, pelo Criciúma também, o Remo e a Chapecoense e o Novo Horizontino, né? Mas acredito que Cuiabá, Goiás e Curitiba, analisando o momento, tabela, elenco, tudo certinho, acho que são os 3 favoritos ao acesso. Eu deixo pra você colocar o 4º favorito aí ao acesso da Série B aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, deixe a curtida se você gostou do vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!